1 Samuel, capítulo 16, versículo 15 ao 19, começando no 15, diz assim: Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que então na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. E oremos. Amado Pai, abençoe a tua palavra, ajude-me agora a trazer a mensagem com poder e eficácia. Nos dê ouvidos para ouvir, por favor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar-nos então e nós vamos hoje terminar esse tema sobre a síndrome de Saul, sendo que a síndrome é uma conjuntura de sintomas ou acontecimentos de coisas que devem despertar medo, espanto e preocupação. Geralmente é usado no meio médico para descrever uma doença não exatamente identificada, mas sim um conjunto de sintomas. E é justamente isso que a gente vê aqui na vida de Saul. Nós vemos um conjunto de coisas, uma confluência de sintomas que trazem preocupação e devem despertar isso também quando a gente identifica. E hoje vamos ver, dentro da questão do síndrome de Saul, nós vamos ver a filosofia de Saul. A filosofia de Saul. Agora, filosofia, ela pode ser definida como os princípios nos quais nós nos fundamentamos. Se nós temos uma filosofia de vida, então, aquela filosofia de vida são os princípios, são aquelas coisas que formam a base do que a gente está, aonde a gente está edificando a nossa vida, como a gente procede, coisas que a gente faz, que não faz, decisões que tomamos, ou seja, o modo de pensar, a filosofia que nós adotamos. E isso é importante porque ela forma justamente não só a base e o alicerce de nossas vidas, mas ela vai dar a direção das nossas vidas. Então ela vai ditar isso. E todo mundo tem uma filosofia de vida. Você pode não saber que tem, você pode não estar consciente que tem, mas todo mundo tem uma filosofia de vida. E a pergunta hoje é: qual é a sua filosofia de vida? Não me interessa para você saber isso, e o que eu quero fazer é quero que nós comparemos a nossa filosofia de vida com a filosofia de vida de Saul. Por quê? Porque a filosofia de vida de Saul não é uma para ser copiada, emulada, não é um exemplo, muito pelo contrário, é um aviso e é algo que nós devemos evitar. E se a gente está tendo uma filosofia parecida com a de Saul, a Bíblia diz que a gente deve fazer alguma coisa a respeito. Então, a filosofia da vida de Saul, ela era falha e equivocada, e isso é demonstrado e refletido na sua vida. A gente vê como a sua vida se deu, como ela terminou, e a gente vê que foi justamente o resultado da sua filosofia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Esse pensamento que nós vamos abordar hoje é um pensamento muito comum entre cristãos, infelizmente. E o pensamento é o seguinte: a gente quer uma coisa, mas a gente caminha na direção de outra coisa. É como sempre o exemplo que eu dou. Eu quero ir para Recife, mas em vez de ir para o norte, eu vou para o sul. Gente, se eu quero ir para Recife e for para o sul, eu não vou chegar em Recife. A não ser que eu vou dar a volta todinha na América Latina, vou até Argentina, Chile, dou a volta por cima, lá pelo Amazonas, volto de novo, talvez eu chegue. Mas esse é um caminho muito longo e geralmente você não vai chegar lá. Então, a direção que você está indo vai ditar onde você vai chegar. E outra forma de dizer isso é que muitas vezes cristãos eles querem o resultado, mas não querem a receita. Eles querem ter um bolo bom, mas não querem usar uma receita boa. Eles querem fazer a coisa da cabeça deles. Bom, hoje eu não tenho ovos, então não vou usar ovos. Hoje eu tenho farinha, mas é farinha de rosca, não é de trigo, é farinha de rosca. Então eu vou usar farinha de rosca, fermento tenho muito, então vou botar umas 3, 4 xícaras de fermento. E, bom, se você fazer uma receita assim na telha, você vai ter um bolo que vai refletir a sua receita, vai ser um desastre, tá? Então, mais ou menos isso aqui que era a filosofia da vida de Saul. Ele queria uma coisa, ele sabia o que ele queria, mas ele estava usando uma outra receita, um outro caminho. Então, o que Saul queria, ele queria os resultados e as vitórias,
que ele via na vida de Davi. A vida de Saul, em grande parte, desde o começo do seu reinado, foi em parte uma reação à vida e ministério de Davi, que é muito triste isso, mas foi ditado, a vida de Saul foi ditada em grande parte por Davi. E ele queria as vitórias, ele queria o resultado, ele queria os benefícios que Davi trazia para a vida dele, como nós vamos ver, mas ele não queria a receita que Davi seguia, ou seja, ele não queria ceder à autoridade de Deus, como Davi cedia a autoridade de Deus. Davi poderia ter tirado a vida de Saul, por exemplo. Davi foi ungido rei no lugar de Saul e teve a oportunidade e tinha autoridade para tirar a vida de Saul, mas ele não o fez. Por quê? Ele falou, não, Saul foi ungido de Deus, o primeiro rei, Deus me colocou como rei, mas sabe uma coisa? Quem vai tirar o rei é Deus. Tá? Eu não vou levantar um dedo para Saul, ungido de Deus. Eu vou deixar que Deus tire. E Deus tirou. Né? Deus faz esse trabalho. Ele não queria adotar os métodos que Davi empregava, de confiar em Deus. Quando Davi derrotou Golias, ele usou, não foi métodos humanos ou métodos carnais. Então ele não queria a autoridade de Deus, como Davi queria, não queria os métodos que Davi empregava, e ele não queria se submeter às consequências dos seus erros. Se você ver na vida de Davi, Davi não foi um homem perfeito. Nós já vimos que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era um homem perfeito. Ele cometeu vários erros graves na vida dele. Mas Davi tinha uma característica que ele nunca fugia, ele nunca corria das suas responsabilidades. Ele sempre assumia as responsabilidades pelos seus erros. Foi o caso com Urias e Bathsheba, foi o caso quando ele mandou contar o povo, foi o caso quando ele mandou trazer a arca de volta para Jerusalém. Ou seja, todos os erros que ele cometia os erros sim, mas ele assumia, ele não fugia, ele não negava a responsabilidade, que era uma coisa que Saul tinha problema em fazer. Então, Saul queria uma coisa, mas ele caminhava em outra direção. E a gente não vai ter a vitória se a gente caminhar na direção da derrota. Tá? Isso é um fato que a gente não pode fugir. O que Saul essencialmente queria, ele queria a vitória sem luta. Gente, todo mundo quer a vitória, mas toda vitória implica uma luta, uma batalha. Você não tem como ter uma vitória sem ter batalha. O que ele queria um lado da moeda sem querer o outro lado da moeda. Tá? Toda moeda tem dois lados. Você não pode ter só um lado. Tem que ter os dois lados da moeda. Toda autoridade tem responsabilidade. Toda responsabilidade tem contabilidade. Se nós temos responsabilidades perante Deus, então nós temos a autoridade que Ele nos dá. Todo mundo quer autoridade, mas ninguém quer responsabilidade e ninguém quer contabilidade. Ou seja, uma prestação de contas para Deus. Então, não tem como ter uma coisa sem ter a outra. O que Saul queria, ele queria a rosa sem espinhos. A rosa é muito bonita, muito cheirosa, mas sabe uma coisa? Tem espinhos, você tem que ter cuidado porque ela vai te espetar. Então, não existe. Ele queria um bom resultado com a receita ruim. Coisas assim não existem. Não existem. Nós temos que entender que não existem. Não adianta a gente querer, a gente ter fé. Tá? Não é questão de fé. Porque se uma coisa está errada, se a semente está ruim, se o solo está ruim, se você não pode ter a fé que você quiser. Aquilo não vai crescer, não vai nascer. Tamanha seja a sua fé, não vai crescer. Então, devido a situação que nós vemos aqui, a vida de Saul, que devido à rebelião e à desobediência na vida dele, Daú se encontrou várias vezes em apuros. E entre os problemas que ele criou para si, nós lemos hoje, em 1 Samuel 16, que ele estava sendo atormentado por um espírito maligno. Nós já tratamos sobre isso antes, mas o versículo 23 de 1 Samuel 16 diz assim: E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Esse espírito mau era uma consequência direta da rebelião e desobediência de Saul. Nós já tratamos disso, como Deus, esse espírito mau da parte de Deus, não era que Deus era mau, de modo algum. Deus, ele usa espíritos malignos para fazer a sua vontade, como vemos no caso de Jó, quando Deus deu permissão e usou Satanás para tentar, para provar Jó. Então Deus usa. Então aqui, e nós lemos isso já, acho que foi algumas semanas atrás, quando mostra lá como Deus, ele tinha os filhos de Deus, os anjos, né, que vieram, os esquerda e direita, e Deus falou, como que vamos fazer isso? E um deles falou, eu serei um espírito de mentira.
Bom, um espírito de mentira só pode ser um espírito maligno, porque em Deus não há mentira. Então, enfim, nós já tratamos sobre isso, mas o que acontecia aqui, a gente no versículo 15, então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mal da parte de Deus te atormenta. Mais uma vez, todo mundo sabia que era um espírito mal da parte de Deus, que Deus tinha enviado esse espírito mal para atormentar Saul. Por quê? Porque Saul havia desobedecido. E quando a gente se mete com rebelião, nós vamos ter problema com isso. Nós lemos também aqui em 1 Samuel, quando Samuel disse para Saul que rebelião é como espírito de feitiçaria. Agora repara aqui, eis que o espírito mal da parte de atormenta. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Gente, o que é feitiçaria? Senão a invocação de espíritos maus. Então veja bem, quando a gente se mete com desobediência e rebeldia contra Deus, a Bíblia fala que rebelião, desobediência é como feitiçaria, ou seja, é como você invocar, trazer para si espíritos maus. Quem que estava atormentando Saul? Um espírito mau. Por quê? Porque ele tinha sido rebelde e desobediente. Aí que está o elo com feitiçaria. Feitiçaria é quando você invoca espíritos maus, e eles vêm e estão na sua vida. Você pensa, mas eu invoco para fazer o que eu quero. Você é que se engana. Você invoca ele vem e te enlaça. Ele te aprisiona, ele complica a sua vida. Ele te dá um benefício e te traz 10 desvantagens. Ele usa é como uma isca. Ele dá a isca, mas tem um anzol ali dentro. Então, quando a gente está metido com rebelião, com rebeldia, entenda, nós estamos praticando a invocação do espírito mau. E aqui aconteceu, aqui ele está sendo atormentado por um espírito mau. Ou seja, sem querer, querendo, indiretamente, não era o que ele queria, mas como resultado da rebelião, ele invocou esse espírito mau que estava aqui com ele. Então, Deus sempre tem uma solução para os problemas. Tá? Ele tinha aqui, e a solução que nós vimos aqui, que a gente viu que a solução que era Davi tocando a harpa. Davi tocava a harpa e ele sentia alívio e se achava melhor. Veja que não foi remédios, não foram médicos, desculpe, irmão. Tá? Não foram médicos, remédios, não foi terapia, psicólogo, psicopata, psicanalismo, não foi música mundana, não foi para festa, não foi fazer compras para se sentir melhor, não foi nada disso. O que trouxe alívio para ele foi a solução que Deus tinha. Qual a solução que Deus tinha? Bom, Deus tinha a pessoa certa fazendo a coisa certa. Olha aqui o currículo de Davi. Davi aqui foi o agente de Deus, foi o instrumento de Deus. Olha o currículo dele, que nós lemos no versículo 18 de 1 Samuel 16. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto um homem, que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que, veja só o currículo dele, sabe tocar. Então ele sabia tocar, claro, para tocar a harpa. Outra coisa, notem que era tocar a harpa. A recomendação foi, que na tua presença, busque um homem que sabe tocar harpa. Note que não falou que sabe tocar outro instrumento. Não foi tocar bateria, foi tocar a harpa. Por que foi tocar a harpa? A harpa, para começar, não tinha inventado o piano ainda naquela época. Tá? Mas a harpa é algo parecido com o piano. Se você ver direitinho a construção da harpa e a construção do piano, elas não são muito diferentes. Os pianos ele usa cordas e martelos. Uma harpa usa cordas em vez de um martelo ser o seu próprio dedo. Então, há uma certa semelhança. Mas, de todo modo, a harpa é um instrumento que ele é estritamente melódico. Uma harpa, você sabe, a música tem 3 partes. Ritmo, melodia e harmonia. A ordem é melodia, harmonia e ritmo. E a harpa, ela não faz ritmo. Você não tem como fazer ritmo numa harpa. A própria harmonia, a harpa não é um instrumento que faz muita harmonia, mas é um instrumento que vai trazer a parte melódica, a parte principal. Então note como a solução aqui foi trazer não música mundana. Você vai falar, pastor, mas sabe o que é? Quando eu escuto música mundana eu me sinto melhor. Não, quando você escuta música mundana, a sua carne se sente melhor. A sua carne se sente melhor. O problema aqui era um problema espiritual, era um espírito mau. O espírito mau vai afetar o quê? O espírito, a parte espiritual de Saul. A parte espiritual de Saul estava sentindo mal, então não adiantava vir e trazer uma música mundana que ia simplesmente trabalhar e simplesmente massagear e alimentar e fortalecer a carne. O problema não era na carne, o problema era no espírito. Agora, aquele mal do espírito iria sim refletir e afetar a alma e a carne de Saul, como a nós. Mas a verdade é que aqui Deus mandou
alguém que soubesse tocar harpa, ou seja, melodia, ou seja, músicas que são apropriadas, músicas que são espirituais, músicas... Eu não estou falando música espiritual necessariamente, gente, música que a gente cantaria na igreja, hinos, também. Mas tem muita música secular que é música que seria perfeitamente aceitável. Tá? Não precisa ser música do cantor cristão, não precisa ser música que a gente canta na igreja, tem muita música que são músicas seculares, não estou dizendo mundanas, seculares, ou seja, não são nada que a gente usaria na igreja durante um culto, por exemplo, mas seria perfeitamente aceitável a gente ouvir e seria edificante e seria revigorante para os nossos espíritos. Tá? Mas não vamos entrar nisso para não sair do assunto, mas ele sabia tocar, então a primeira parte do currículo dele, ele sabia tocar, ele era valente e vigoroso, ele era um homem de guerra, tá? Dizendo aqui que não há nada de errado em você ser um homem de guerra, contanto que você lute pelo lado certo, pelo que é certo, pela justiça. Tá? Hoje em dia tem uma sociedade aí que tem que ter, os homens tem que ser um mano de mariquinha, que fica tudo... Não, gente, homem de guerra. Tá? O homem tem que ser macho, com E maiúsculo, de lutar pela sua família, lutar pelo que é seu. Tá? Defender a honra da sua família, defender a honra da sua pátria. Tá todo mundo hoje em dia com medo de, porque eles disseram que o meu couro... Todo mundo fica ofendido com tudo hoje em dia. Tá? Davi era um homem macho, cara macho, homem de guerra, valente, vigoroso. Tá? Chega dessa história de homens afeminados que tem por aí, como se fosse coisa boa. Tá? Na minha época, na minha cartilha, homem é com H maiúsculo. Tá bom? E a Bíblia também fala a mesma coisa. Mas vamos voltar para o assunto, pastor. Vamos lá. Então ele sabia tocar, valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras. Prudente o quê? Era sábio, tinha sabedoria. O que mais? E de gentil presença. Ou seja, não só nas suas palavras, mas a sua presença, os seus atos, sua vida, seu testemunho. Ele era alguém que não só falava, mas ele vivia a presença dele. Quando estava na presença dele, era de gentil presença. Apesar de ser interessante, apesar de ser um homem de guerra, vigoroso, valente, ele era gentil de presença. Uma coisa é você ser cabra macho, outra coisa é ser um cavalo, ser estúpido, ser ignorante, ser grosseiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Nada a ver com a outra. E Davi era alguém assim. E o mais importante, o Senhor é com ele. O Senhor era com Davi. Então aqui, Saul tinha um problema que ele mesmo causou. Ele foi rebelde, rebelião é como pecado de feitiçaria, ele estava sendo atormentado por um espírito mau. A rebelião dele basicamente invocou um espírito mau para a vida dele, que atormentava a vida dele, e Deus trouxe a solução. Deus tinha um homem, Davi, que ele era um homem que Deus estava com ele, gentil de presença, prudente de palavras, homem valente, vigoroso de guerra, sabia tocar. Deus está aqui a solução. Deus sempre traz a solução. Agora basta a gente o quê? Procurar a saída que Deus dá. E muitas vezes não quer a saída que Deus dá, a gente quer a nossa saída, do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa maneira, e não do jeito que Deus, da maneira que Deus quer. Então, outra coisa, Davi tinha um bom testemunho. A gente leu aqui no versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e homem vigoroso. Eis que eu tenho o quê? Visto. Ele tinha um bom testemunho, gente. O que as pessoas veem em você? O que as pessoas veem em mim? Eles dizem: sim, eu conheço ali o fulano. Ele sim é uma pessoa de gentil presença, de palavras prudentes. O Senhor é com ele, com ela. Qual é o nosso testemunho? Porque se o nosso testemunho não está essas coisas, então as pessoas não vão ver e nós não vamos ser usados por Deus. As pessoas olham para você, vê alguém que é um representante, um embaixador, um agente de Deus. Davi era visto como tal. Alguém viu e recomendou: olha, eu vi, Jessé tem um filho. E o cabra é bom, ele sabe tocar, é um cabra valente, ele é macho, ele é sábio, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Ele tinha um bom testemunho. Então Davi era o escolhido de Deus para fazer a coisa de acordo com Deus. Ele não foi lá dançar, tocar a música do mundo, ele não foi lá fazer uma festa, não foi lá tentar animar, não, ele foi lá fazer o quê? Ele foi lá usar um artifício que Deus dá, um dom que Deus dá, um presente que Deus dá para a gente, chamado música. Música correta, música melódica, não música ritmada. O diabo quer deturpar e corromper tudo que Deus dá. Música mundana é obra de quem? De Deus? Não, é obra do diabo. O diabo tenta corromper o casamento, corromper a igreja, corromper o governo, corromper a sociedade, corromper os bons costumes. Ele quer corromper tudo, inclusive música, porque música é uma dádiva de Deus para o homem.
tem esse poder de aliviar e acalmar e alimentar o nosso espírito. Agora, tem que ser música correta, como foi o caso aqui. Então, música ritmada faz o oposto de música melódica. Música melódica, ela afasta os espíritos maus, traz alívio, você se sente melhor. Então, música ritmada faz o quê? Faz o oposto, atrai espíritos maus. Ah, pastor, não acredito. Não precisa acreditar, só estou dizendo. Se música melódica afasta, então música mundana atrai. Se música melódica faz a pessoa se sentir melhor e traz alívio, música mundana não traz alívio. Muito pelo contrário. Música melódica, ela traz perturbação na vida da gente. Anos atrás, eu até mostrei isso aqui na igreja, num estudo, e eu não sei se o irmão fez ano passado, quando estava viajando, deu aquela série sobre música, mas um cientista japonês, ele fez uma experiência que ele pegou uma série de substâncias, e ele congelava essas substâncias, e depois ele cortava bem fino, botava no microscópio para ver os cristais. Mas então ele submetia esses líquidos, antes de congelá-los, ele submetia a músicas melódicas e músicas mundanas. Aí depois ele congelava, fatiava, botava no microscópio e via que quando era música melódica, eram cristais lindos e perfeitos e simétricos. Coisa mais linda. E quando era música mundana, música ritmada, os cristais não eram nem cristais, eram coisas assimétricas, feias, não eram iguais, era tudo troncho, tudo bagunçado. Por que isso? Justamente porque traz perturbação. Música mundana, ritmada, não traz alívio, pelo contrário. A sua carne se sente melhor, mas o seu espírito e a sua alma estão perturbados, agitados, sem paz. Tá? Gente, isso é um fato, mas tudo bem, vamos voltar para o tema mais uma vez. Então, isso agradou Saul. Saul gostava. No versículo 22, 21 e 22, a gente vê que não só agradou, né, ele gostou disso, mas ele teve os benefícios e os resultados. O versículo 21 fala assim: assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Ele gostou, falou: opa, alívio, o espírito mau vai embora, me deixa em paz, eu me sinto melhor, então tá bom, deixa ele aqui. Ele gostou aonde isso estava levando, ele gostou dos resultados, ele gostou do que aquilo lhe proporcionava. O que mais podemos ver? Vamos para 1 Samuel 17, a gente estava no 16, vamos pular um capítulo, vamos para o 17, e vamos ver aqui sobre outro problema que Saul teve, que foi causa da sua rebelião. O espírito mau, a segunda coisa foi Golias, o gigante Golias. Note que no versículo 16, perdão, no capítulo 16, ele estava lidando com o espírito mau. Por quê? Por causa da rebeldia dele. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Mas agora ele tem outro problema. Tá, ele resolveu no capítulo 16, ele resolveu. Davi veio, tocou a harpa, ele sentiu melhor, beleza. Aí no capítulo 17, temos quem? Golias. Outro problema. Também ligado à sua desobediência. Quando a gente desobedece a Deus, o que acontece é que a gente traz gigantes nas nossas vidas, não gigantes do bem, gigantes do mal. Nós trazemos cada problema para a vida da gente. Está aqui a sequência. Saul foi ungido rei de Israel, Saul foi dado uma ordem, ele desobedeceu em várias coisas, ele usurpou a autoridade dele, ofereceu sacrifícios, ele ergueu altares, não cumpriu a vontade de Deus, fez muita coisa errada. Resultado, espírito mau. Resultado, Golias. Você quer um Golias na sua vida? Gente, Golias era um gigante. Golias era um homem alto, forte, guerreiro que veio para envergonhar, destruir e matar. A gente, acredite, nós não queremos Goliases em nossas vidas. Nós não queremos Golias. Golias não é bom. Tá? A gente vê Golias e a gente pensa em vitória pensando no que Davi fez. Mas o Golias, ninguém quer Golias. Mas Golias foi resultado da rebelião e da desobediência de Saul. Foi resultado direto. Diz aqui, então, versículo 37 de 1 Samuel 17. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Golias apareceu, e a solução veio de quem? Da mesma fonte que veio a solução do espírito mau.
Mais uma vez, veja como Davi está intrinsecamente ligado com a vida de Saul. Ele tinha o espírito mau, a solução veio através de Davi. Apareceu Golias, a solução veio através de Davi, mais uma vez. Agora veja, todo o exército estava lá para combater Golias. Dizendo o quê? Quando entra um Golias em nossa vida, devido à nossa desobediência, você pode ter exército, você pode ter toda a solução que o mundo tem. Porque o mundo é o seguinte, tem um exército, vamos chamar quem? Golias. Golias não, vamos chamar... Tem Golias, vamos chamar quem? O exército. Vamos empregar o que o mundo faz. Exército. Mesma coisa, quem venceu Golias? Foi o exército? Não. Como nós vamos ver aqui, o exército tremeu perante Golias. Tá? Então Deus tem a solução, mas aqui mais uma vez nós temos um problema. Então Golias, o gigante, veio desafiar e envergonhar Israel. O capítulo 10 de 1 Samuel 17 fala assim: disse mais o filisteu, Golias: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o povo e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Eles literalmente tremeram, e não foi pouco, foi muito. Por quê? Tinha um baita homem lá de 3, 4, 5 metros, coraçado, desafiando. Manda quem venha. Venha. E todo mundo tremeu, ninguém descia. E quando Davi viu aquilo, ele foi levar, na realidade, um lanche para os seus irmãos que estavam no exército. Ele foi levar um lanche, e quando ele viu aquilo, Davi ficou indignado. O versículo 23 fala assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então todo dia ele vinha e repetia aquilo, e Davi estava lá, e Davi ouviu. Versículo 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, vendo Golias, fugiram de diante deles e temiam grandemente. Davi viu aquilo e ele ficou indignado. Pule para o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Está vendo aqui alguém que está com o Senhor, alguém que é valente, alguém que é prudente? Ele fala: quem que é esse? Quem que é esse gigantinho aí que está desafiando, afrontando os exércitos de Deus vivo? Todo mundo tremia, todo mundo via aquilo, corria, tremia, temia. Ele não temeu. Ele falou: quem que é esse sem vergonha aí? Quem é esse gigantinho aí que só tem tamanho para desafiar e afrontar a Deus e o exército de Deus? Veja a diferença. Onde é que estava Saul? Estava tremendo com seus homens. Porque o Senhor era com Davi. Tá? Então aqui tinha a solução. E Davi, moço, jovem, tomou a frente e, você sabe a história, ele venceu, ele matou Golias. Mais uma vez, o problema que Saul tinha, o Golias enfrentando, foi resolvido por Davi. Ele resolveu o problema e Saul gostava de Davi. Ele gostou que afastou o espírito mau, ele gostou que agora afastou o gigante. Eu tinha um espírito mau, agora não tenho mais. Eu tinha um gigante, está no meu sossego, agora não tenho mais. Legal, Davi. Davi, eu gosto de você. Eu gosto de você, Davi. Até que Davi se tornou um problema para Saul. E quando Deus está abençoando a gente gosta. Até se é alguma coisa que vai contra o que a gente quer. Aí Deus se torna o nosso inimigo. Aí o agente de Deus, no caso aqui Davi, se tornou o inimigo de Davi, de Saul. Por quê? Porque foi contra o que Saul queria. Porque na realidade, olha, quando eu concordo com a Bíblia, quando a Bíblia concorda comigo, mas quando a Bíblia discorda comigo, eu discordo da Bíblia, isso não é acreditar na Bíblia. Isso não é acreditar na Bíblia, gente. Davi era assim, Davi gostava das coisas boas, Davi gostava de se livrar do espírito mau, Davi gostava de se livrar de Golias, ele gostava daquilo que ele gostava. Isso não é crer ou seguir ou acreditar em Deus ou na Bíblia. Isso é você acreditar, e quando Deus concorda com você, é bom. Quando Deus discorda com você, é problema de Deus. A realidade não, quando a gente discorda de Deus, o problema é nosso, não é de Deus. E nós temos que concordar e estar na mesma página que Deus. Olha comigo em 1 Samuel 18 e o versículo 7.
Isso é depois da vitória, né? Depois da vitória. O 17, que nós lemos, teve aquela batalha toda com Davi e Golias, e ele ganhou a guerra e cortou a cabeça dele, aquela coisa toda. Aí no capítulo 18, que é o seguinte, a gente vê assim: e as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Veja que interessante. Até o versículo 17, Davi era o herói de Saul. Afastava o espírito mal, vencia Golias, ele o amava, estava tudo maravilhoso, estava adorando. Aí, de repente, Saul tinha Davi em suspeita. Esse ter Davi em suspeita quer dizer, ele ficou de olho. Literalmente quer dizer, ele ficou de olho. Ele ficou reparando. Ele ficou observando, ficou vigiando. Por quê? Porque ele sabia que o reino dele havia sido tirado. Samuel falou. Lembra que ele não matou o rei Agag, que devia ter matado? E quem matou foi Samuel. E Samuel falou: hoje é tirado de ti e dos teus filhos o reino. Pois bem. E será dado a outro melhor do que ti. Pois bem. Saul sabia que ele tinha perdido o reino. Ele só não sabia quem iria substituí-lo. A gente sabe, que a gente lê, a gente está lendo aqui, a gente sabe, mas Saul não estava sabendo que Davi foi ungido rei. Saul não estava sabendo que era Davi que ia tomar o lugar dele. Não tomar, Deus colocou ele não sabia. Aí a gente lê aqui, olha, na verdade, que lhe falta senão só o reino. Ele falou: opa, esse Davi que está afastando o espírito mal, o Senhor é com ele, que é sábio, é prudente, é valente, é homem de guerra, tem bom testemunho. Esse Davi que derrotou Golias, esse Davi que estão cantando sobre ele e dando mais honra do que a mim, ele, eu já sei, é ele quem Deus nos chamou, é ele que vai me substituir, é ele. Então, a partir daquele dia, Saul tinha Davi em suspeita, porque ele estava de olho nele, falou: opa, esse daí é o rei, esse daí é o novo rei, e como é o novo rei, eu vou ter que fazer o quê? Acabar com ele. E basicamente, boa parte do resto da vida de Saul foi buscando tropeçar ou matar Davi. Por quê? Porque ele estava desconfiando dele aqui. Então, desde aquele dia, Saul buscava isso, sabotar e destruir Davi. Olha comigo no versículo 20 de 1 Samuel 18. Veja quão baixo ele chegou. Saul tinha uma filha chamada Mical. Mical, ela gostava de Davi. Diz assim, versículo 20 de 1 Samuel 18. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. Aí você pensa, pareceu bom, que bom, minha filha gosta de alguém que é com o Senhor é com ele, alguém que é corajoso, alguém que é valente, não, ele não estava pensando nisso não, gente. Olha o que estava na mente de Saul. Versículo 21. E Saul disse: eu lhe darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Ele quis fazer de Davi seu genro, da sua filha que amava ele, não pelo bem da filha, pelo bem de Davi. Ele queria usar aquilo como um laço, como uma armadilha, como um tropeço, para ver se ele de alguma forma seria tomado pelos filisteus. Gente, quando a gente entra e desce num caminho de rebelião, nós vamos chegar a um ponto que estaremos fazendo coisas que um dia você jamais pensou que faria. Você vai se encontrar fazendo coisas que você um dia repugnava. Você vai chegar a um ponto que você nunca pensou que você chegaria. Mas você chega lá. Você chega lá. Aqui, ó, ele está querendo usar a própria filha como uma armadilha. Então, nem aí se minha filha vai se dar bem, vai se dar mal, vai ser bom para ela, vai ser mal para ela, não interessa. Eu vou usar isso para ver se faço uma armadilha para destruir Davi. E quando Davi fosse destruído, Mical seria o quê? Viúva.
Eu vou fazer a minha filha uma viúva com quanto eu tenho a minha vontade. Você não vai medir esforços, você não vai medir prejuízos, nada interessa. O que interessa é o que você quer. E Davi estava assim, estava nem aí com Davi, com Mical, sua filha. Ele queria aproveitar o fato que Mical amava Davi para explorar aquilo para o benefício próprio. 1 Samuel 19, o outro capítulo, a divisão 18, né? Do 19, versículo 11, fala assim: Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Ele mandou a guarda real ir para a casa de Davi e falar: fique lá a noite inteira, quando ele sair de manhã, mate-o. Aí continua: do qual Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo: se não salvares tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical ouviu isso e foi contar para o marido dela. Falou: Davi, ó, meu pai está mandando a guarda aqui, eles vão passar a noite rodeando a casa, amanhã quando você sair de casa, eles vão te matar. Gente, esse era o Davi que a Bíblia fala que Saul amava. Esse é o Davi que trazia alívio do espírito mau. Esse é o homem que livrou Saul de Golias, que salvou a nação de Israel. Esse é Saul, o genro dele. Nem os genros estão salvos, irmão. Cuidado. Quando você entra em rebelião. Gente, está vendo o que acontece aqui? Saul queria alívio. Saul queria vitória. Saul queria os benefícios. Mas não queria a vontade de Deus. Não queria a receita de Deus. Não queria o agente de Deus, que era Davi. A vitória e o alívio, tudo isso veio através da mão de Davi. E Davi, ele queria matar. Estava recusando. Então Saul estava mesmo lutando contra quem? Contra Deus. Sabe, quando você luta contra o que é certo, você não está brigando com o pastor, com seu pai, a sua mãe, com o irmão. Você está lutando contra Deus. O que foi que Jesus falou quando apareceu para Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo? Ele estava indo para Damasco, uma luz clara apareceu, ele caiu do cavalo, ficou cego. Jesus falou: Paulo, olha, Saulo, né, que não era Paulo, ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo falou: quem és tu, Senhor? Ele falou: nem sei quem você é. Quem te perseguia? Eu nem sei quem você é. Ele falou: eu sou Jesus, a quem persegues. Tá. Ao perseguir os cristãos, Saulo, não Saul, mas o apóstolo Paulo, que antes era chamado de Saulo, estava perseguindo Jesus. Ele falou: por que me persegues? Então, quando a gente está lutando contra as coisas de Deus, contra o homem de Deus, a palavra de Deus, o caminho de Deus, a vontade de Deus, tudo que for de Deus, você não está lutando contra essas coisas, você está lutando contra Deus. Sabe, eu vou dar uma dica aqui: quando a gente luta contra Deus, sabe quem ganha? Deus. Sabe quem perde? Nós. Eu nunca vi um caso, até hoje, alguém que ganhou de Deus. Não conheço. Não sei, na história da humanidade, ninguém nunca ganhou contra Deus. Essa era a vida que Paulo. Então, Saul queria a solução, e aqui que está a filosofia dele. Ele queria as coisas do jeito dele. Ele queria a solução do jeito dele. Até a questão aqui de Golias. Vamos voltar para o capítulo 17 rapidinho, estamos já terminando. 1 Samuel 17, versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos no ribeiro, pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Isso aqui é o seguinte: Davi falou: rei, é o seguinte, eu sou o disque-harpa, né? Que está com um espírito mau, você me chama, eu vou lá e toco a harpa, você fica numa boa. Pois é, sou eu, estou aqui, e sabe uma coisa? Eu vou dar fim nesse Golias aí, esse gigante de minha tigela aí, deixa comigo, vou resolver. Deus está comigo, Deus me livrou do leão, do urso, eu vou me livrar desse gigante aí também. Tá, tudo bem, então vá, e o Senhor seja contigo. Só o que foi que ele fez? Nós lemos aqui, ele colocou a armadura e as armas do rei no Davi. Só que Saul, a Bíblia fala, Saul, ele era um cabra alto. Ele ficava, onde todo mundo tinha cabeça, a média, batia no ombro dele. Então, ele era pelo menos um pescoço e uma cabeça acima de todo mundo. Ele era um grandão. E ele tinha o quê? Armadura. Aí falou o quê? Não tem armadura melhor do que a minha. Vista a minha armadura, toma minha espada. Aí você imagina, Davi, que era baixinho, a Bíblia indica que Davi era baixinho, colocou aquela armadura, aquela espada, acho que arrastando atrás dele, andando, aquela espada arrastando. Ele tentou andar, aí ele falou aqui: eu não posso andar com isso.
Palavras de Davi. Eu não posso andar com isso. Esse capacete está aqui, ó, tem meu nariz, não estou vendo nada, essa espada que estou arrastando, essa roupa aqui, eu não posso sequer andar. Vou fazer uma coisa? Eu não vou querer isso. Entenda, o que Saul queria era do jeito dele, ou seja, com a armadura dele. Vou dizer uma coisa, que glória teria isso? Davi falou, não, eu vou usar o meu estilingue e eu vou usar 6 pedras que eu peguei do riacho. Botou aqui no bolso, uma espécie de bolso de assim, e foi aproximando-se do filisteu. Em outras palavras, partiu para cima do gigante. Quantas pedrinhas precisou para matar Golias? 1. Ele pegou quantas? 6. Diz a história que Golias tinha 5 irmãos. E diz a história que provavelmente os irmãos deles estavam lá, junto com os filisteus, eram todos filisteus de Gade. Só que Golias provavelmente era o maior, mais medonho, ele foi à frente. Então Davi falou, eu vou pegar esse Golias e pegar os 5 irmãos dele. Só que com os outros 5 irmãos, quando viram um cabo desse tamanho, derrubar aquele gigante com uma pedra na testa, ó, correram. Ele não precisou de 6 pedras, ele precisava de uma pedra só. Derrubou Golias, a Bíblia fala que foi lá, ficou em cima dele, pegou a espada de Golias, levantou e cortou a cabeça de Golias e voltou para o acampamento. Com a cabeça de Golias numa mão, a espada na outra, e o povo fez dele o herói que ele era. Mas note que Saul queria a solução do jeito dele. Primeiro, tem um gigante, exército, veio o exército, todo mundo, trem de medo. Ah, tem Davi? Coloque minha armadura, meu capacete, minha espada. Não era assim que Deus ia fazer. Até hoje, a história de Davi e Golias é uma inspiração do poder de Deus, de como Deus pode livrar, como Deus pode atuar na vida da gente, mesmo sendo uma situação totalmente contra a lógica. Como que pode um piazinho desse tamanho vencer um gigante, um guerreiro? O próprio rei Saul falou, você é um pastorzinho, um moleque, vai lutar esse homem aí, um guerreiro que a vida inteira vem matando e é treinado na arte de guerra, de luta. Como é que você vai ganhar dele? Até hoje, esse episódio é uma inspiração e um exemplo do poder de Deus, como nós podemos, mesmo na desvantagem, mesmo na fraqueza, nós podemos superar e vencer e ganhar. Amém. Ou seja, que glória teria Deus se fizesse do jeito de Saul? Nenhuma. E Deus está mais interessado em nos ajudar para refletir a sua glória do que a nossa glória. Tá? Deus não divide sua glória com ninguém. Então nós não queremos buscar glória. Olha eu. Não, olha Deus, reflita a glória de Deus. Então muitas vezes nós também queremos que Deus resolva o nosso problema, mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser no meu tempo. Tem que ser quando eu quero, do jeito que eu quero. E se não for Deus, eu realmente não estou interessado em fazer do meu jeito. Saul fazia isso, vez após vez, após vez, após vez. O resultado está aí. Ele perdeu o reino, perdeu sua vida, perdeu tudo, perdeu honra, perdeu tudo. Ele perdeu. A vida dele foi aos poucos perdendo tudo. Por quê? Ele estava querendo uma coisa, mas caminhando em direção de outra coisa. Essa filosofia de vida nunca acaba bem. Como foi o caso de Saul. Não acabou bem para ele. Por quê? Filosofia de vida errada. Então, se a nossa filosofia de vida é tudo do meu jeito, no meu tempo, da minha forma, você tem todo o direito e liberdade de ter essa filosofia e viver essa filosofia. Agora, sabe de uma coisa? Vai acabar assim. Vai acabar assim. Tá? De vez em quando você pode ter uma subidinha, pode ter uma melhora, pode ter... Tá, tem. O diabo é esperto, ele dá uns trocados para manter a gente feliz. Mas no saldo final, no frigir dos ovos, no fechamento das contas, vai dar um saldo ultra negativo, desastroso. E não vai ter valido a pena. Nunca vale a pena ter essa filosofia de vida. E vamos orar. Amado Pai, Deus querido, obrigado. Que o Senhor é bom para...